Bom dia a todos, todas. Agradeço a presença para mais um evento de nossas palestras, né? Hoje a gente tem a professora Liv, que está com a gente aí há cerca de um ano, né, Liv? Um pouquinho menos. Quase um ano, né? A palestra é quase uma despedida, né? Tá Exato, terminando o contrato da Liv, então muito exatamente. bacana. Eu vou deixar a Liv apresentar a trajetória dela, né? O que eu posso dizer da parte do departamento foi muito bacana ter a Liv esse ano com a gente. Ela foi uma excelente docente, sempre super agradável. Eu entendo que teve excelentes experiências aí, tanto em fauna e flora quanto na disciplina com o Federico, né? Com certeza. E foi muito elogiada sempre pelos colegas, então eu queria dizer em nome do departamento que foi um grande prazer recebê-la e trabalhar com você. E a gente está ansioso para saber um pouco mais da sua pesquisa. Bom, obrigado, Liv. Bom, obrigada a todo mundo pelo convite. É quase uma despedida mesmo, né? Que no fim do ano acaba o contrato, mas não é uma despedida física, porque eu tô na físio, continuo na físio, então vou estar por aí, a gente sempre pode conversar. Então, o que eu vim apresentar aqui é uma mistura entre a minha trajetória acadêmica e meus resultados, e com ênfase bastante na trajetória acadêmica, ela é um pouco diferente do que se costuma ter, né, entre os docentes. Então, eu também vou falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, só para falar que, na verdade, se eu estou aqui é porque tem muita gente que me apoiou durante muito tempo da minha vida, até hoje. Então, eu sou bióloga, sou apaixonada pelo oceano desde tudo, desde sempre. Tive uma família muito próxima ao mar, né? Então eu sempre tive muito contato. Mergulho, tenho uma família que hoje a minha filha já vem coletar comigo. Cadê o... Qual que é? Esse aqui, o vermelhinho? A minha filha já vem coletar comigo. Desde a barriga ela participa das coletas e viagens, e também eu tô aqui porque tem todo esse apoio familiar que permite estar disponível 100% para pesquisa e docência, né? Então, eu hoje tenho 3 coisas que eu faço na minha vida. Eu estou no Laboratório de Biologia Celular de Vertebrados Marinhos, que o Márcio é o supervisor, que é no Departamento de Fisiologia. A gente tem uma equipe há muito tempo, né, que está junta, que trabalha com porífera, especificamente eu com esponjas, mas a gente tem equinodermos, já passou um pouco por todos os grupos marinhos de invertebrados, mas a gente trabalha muito tempo, né, junto. Eu estou há 12, 13 anos no laboratório do Márcio, já é uma vida ali trabalhando. Esse ano eu fui professora docente temporária aqui do Departamento de Zoologia, e eu coloquei aqui as fotos das 2 viagens de campo que teve nas 2 disciplinas que eu fiz, que foi a Fauna e Flora em Ambiente, que a gente foi para Intervales, e na Biologia do Desenvolvimento, que a gente acabou de voltar, do Sebimar. Aliás, cuidado do Sebimar, tem carrapato agora. Prestem atenção, que eu fui a premiada e eu voltei com carrapato. Eu fui a única. E só para comentar que, assim, foi uma experiência que, assim, mudou a minha maneira de ver a profissão de pesquisador doutor, né? Porque até então eu só pesquisava. Tinha poucas incursões onde a gente realmente pode fazer esse trabalho de ver e falar com as pessoas, e nesses 2 casos foi, assim, uma imersão completa na docência, de estar o tempo todo com todo mundo, aluno, outros docentes, principalmente em fauna e flora, que, assim, é interdepartamental. Então, acabou que tinha gente de todas as áreas, foi uma incursão muito, muito, muito legal. E a Biologia do Desenvolvimento, que vocês vão ver, voltou às minhas origens acadêmicas de biologia celular, que fazia tempo que eu não mexia. Então, assim, foi tudo uma experiência incrível para mim mostrar que realmente eu gosto do que eu faço e que tá certo eu estar aqui fazendo isso. E eu também sou professora do ensino médio, porque, assim, tem tempo para tudo nessa vida, né? Então, eu também sou professora. Isso faz parte... Ensinar, na verdade, faz parte de mim. Então, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de explicar por que as coisas acontecem.
Em geral, eu dou essas aulas de ciências em outras línguas, então eu dei em francês, agora eu dou em inglês. Mas, para mim, o que mais importa é eu conseguir trazer o laboratório para dentro da sala de aula. Então, sempre que é possível, eu coloco os alunos para fazerem dissecção, para fazer experimento, para ver célula, para ensinar como funciona o microscópio. Inclusive, essa semana, eu agradeço o Carlos, eu fiz experimento de regeneração de planária com os alunos. Deu super certo, eles estavam assim... super empolgados, tanto que acho que a gente vai trazer o Carlos para falar um pouquinho de regeneração de planária com os alunos, de célula-tronco. Então, assim, ensinar para mim faz parte do meu dia a dia, né, na verdade. E só, então, começado o meu percurso acadêmico, eu fiz o colégio francês, eu sou francesa, sou franco-brasileira, e eu fiz o colégio francês aqui em São Paulo. E em 2004 eu me formei, né, no ensino médio, e em 2005 eu fui para a França. Eu fui para a França fazer medicina. Na Universidade de Pierre e Marie Curie, né, em Paris, e na verdade não rolou, porque na verdade não era o que eu queria fazer na vida, e aí quando a gente está longe de casa a gente percebe que dá para ter, né, opções que não é só o que a sua família vai pedir para você fazer. Então acabou que eu mudei de percurso e eu fui para o percurso de ciências da vida, né, lá. Eu tinha duas opções, ou eu voltava para o Brasil ou eu ficava lá e fazia outra coisa. E aí, nesse meio tempo, acabei trabalhando, né, porque meus pais simplesmente falaram, você não vai ficar aí de férias 8 meses até a faculdade começar de novo. Então, eu trabalhei de fotógrafo, fiz muita coisa. E aí, em 2006, eu entrei no que chama licença. É uma licença, não é uma licenciatura, é uma licença que é 3 anos, que te dá formação no primeiro ano de tudo. Então, eu tive física, matemática, biologia, química, informática, programação, tudo isso eles dão a base para, a partir do segundo ano, você ir se especializando. E aí, eu optei por ciências da vida. Então, eu entrei no percurso de biologia e toda oportunidade que tinha, eu voltava para o Brasil. Então, em 2008, nas férias de verão lá, né, que são junho, julho e agosto, eu voltei para fazer estágio no Tamar, que foi também foi aonde a porta da conservação em animais e tudo que envolvia essa parte da biologia entrou na minha vida, assim, né, de sopetão. E em 2009 eu vim fazer um intercâmbio na USP. Eu voltei para cá, para o IB, 1 ano, e aonde eu acabei cursando uma das disciplinas foi VERT, que foi aquela coisa assim insana de todo mundo morrer de medo de não passar, mas foi uma das experiências mais incríveis. E foi onde eu encontrei gente que até hoje aí faz parte do meu percurso, né, Bia? Então, é a Bia aqui, então ela faz parte do meu grupo de estudos de VERT, e desde então, não queria expor a nossa idade, né, Bia? Mas tá aí, a gente tá aí esse tempo todo junto aí. Então, faz muito tempo e amizades que se mantêm até hoje. E para mim foi muito importante voltar para o Brasil e ver que também era algo que eu queria, né? Só que eu não tinha muita opção, porque com 3 anos de formação eu não tinha o que fazer, não dava para voltar para o Brasil. E aí eu optei por continuar na França, que seria uma pós, né? O master lá não é exatamente um mestrado aqui. Então, é como se fosse uma especialização, digamos assim. Que aí eu optei por fazer biologia molecular celular, o percurso, né? Com ênfase em desenvolvimento célula-tronco. E aí, durante esses 2 anos de master, a gente tem 6 meses de estágio, né? Cada ano, 6 meses de estágio. E aí, de novo, a oportunidade de voltar para o Brasil fazer os estágios aqui. Então, eu fiz um primeiro estágio no ICB, no Laboratório de Biologia e Desenvolvimento de Insetos, que não deu muito certo porque o organismo que a gente estava estudando desapareceu da região, então a gente não tinha mais o que estudar, foi meio confuso. Mas em 2012 eu fui para o IQ e eu fiz o estágio com células de vertebrado, cultura celular de vertebrado e radiação ultravioleta e como que isso interferia no ciclo celular. Foi assim, uma experiência absurda de culturas de célula de vertebrado, que para mim foi uma coisa assim que ajudou muito, né, o que eu faço hoje em dia, que é a cultura celular de invertebrado. E saiu esse artigo, então esse foi o primeiro artigo que eu saí como primeira autora, que na verdade não tem nada a ver com o resto do meu percurso acadêmico, mas é um orgulho assim para mim ver que foi
no Master eu já tinha publicado alguma coisinha. Vocês vão ver que, na verdade, não tem muita coisa publicada, mas o que tem, eu tenho orgulho de ter feito. E aí, quando acabou o Master em 2012, eu voltei para o Brasil e, dada a experiência de biologia, conservação, etc., eu acabei pousando lá no IO e entrando como estagiária, né, do Lab Manejo, que é o laboratório de manejo de ecologia e conservação marinha do professor Turra, lá no IO, que na época estava começando a trabalhar com distribuição de plástico e microplástico no ambiente costeiro. Era totalmente diferente de tudo que tinha, a gente está falando de 2012, então as pesquisas com plástico e microplástico ainda eram muito comecinho. E aí foi um ano de coleta, praia todos os dias, viagens, foi assim, muito legal, e foi aonde eu entrei nos microplásticos, né, na problemática do microplástico. Mas ele não trabalhava com fisiologia nem com animal, ele faz até hoje distribuição e, né, nas praias, no ambiente costeiro. Aqui só dando uma parênteses para falar qual que é o problema do plástico, na verdade, acho que muita gente já falou, todo mundo meio que sabe, mas também não tem muitos detalhes, então só para a gente contextualizar que o plástico, na verdade, ele foi desenvolvido no começo dos anos do século XX, como uma estrutura, essa estrutura aqui que chama baquelita, que tinha alta resistência ao impacto e ao calor e era um excelente isolante elétrico. E aí, durante os primeiros 30 anos do século, a gente teve um desenvolvimento muito grande, pesquisa com relação à produção, a manter ele ser mais resistente, etc. E aí a gente chega aqui por volta da Segunda Guerra Mundial e as pessoas, né, dentro do contexto da guerra, entenderam que o plástico, esse tipo de material, ia ser muito importante para desenvolver armamentos, produtos, etc. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ver um aumento na produção, né, desse plástico, que durante os anos 60 e 80 vai passar por uma diversificação muito grande, principalmente por causa da emancipação feminina, que as mulheres estavam indo trabalhar, precisava de praticidade dentro de casa, então o plástico entrou na vida da sociedade assim, de maneira muito intensa. Só que, a partir dos anos 70, a gente começa, anos 60, né, começa a ter um acúmulo muito importante nos ambientes naturais e nos anos 70 sai o primeiro artigo de contaminação de aves marinhas por plástico. E aí é quando a pesquisa entra com tudo nessa parte de como vamos resolver esse problema que claramente a gente não sabia até pouco tempo atrás que ele existia. Isso também foi ajudado por esse tipo de imagem, né, que a própria sociedade começou a pedir que houvesse alguma solução, porque não dava para parar de ganhar dinheiro nesses ambientes, onde não dava mais para ir, né, nas praias. Então, a gente começou com a pesquisa do macroplástico, porque era o que se via, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que estava faltando plástico. Então, do tanto que a gente estava produzindo, do tanto que a gente estava encontrando no ambiente, estava faltando alguma coisa. E aí foi aí que a gente teve todo o desenvolvimento da pesquisa com microplástico e a gente foi descobrir que, na verdade, tem muito mais microplástico do que macroplástico e o microplástico a gente não vê. Então, é nesse sentido que eu fiz a minha trajetória acadêmica de entender os impactos dos microplásticos, que, como dá para ver aqui, é ainda bem complicado de se determinar com relação ao tamanho. Então, em geral, e o que é mais comum é que a gente usa abaixo de 1 micrômetro, a gente está falando de nanoplástico, entre 1 micrômetro e 5 milímetros, a gente está falando de microplástico, e acima de 5 milímetros é macroplástico. A primeira parte da pesquisa, né, onde a gente trabalhou microplástico, né, em geral na comunidade científica, foi com a ingestão, porque era o mais fácil de tentar entender quem come, quem não come, quais os efeitos de ingerir o microplástico no ambiente. Isso porque o que acontece é que o plástico vai acabar entrando no ambiente, ele pode ser produzido como microplástico, mas ele também entra no ambiente como macroplástico, e a gente tem um monte de elementos químicos, processos que vão fragmentar esse microplástico
e ele, em geral, vai se distribuir na coluna d'água dependendo do tipo de polímero, etc. E aí, a partir do momento que ele é pequeno e está na coluna d'água, ele pode ser ingerido. Esse é o processo que a gente acredita que acontece. E aí, a pesquisa inicial foi, no mundo inteiro, vamos descobrir o que acontece com microplástico nos organismos marinhos. E aí, um monte de efeitos da ingestão apareceram por todos os lados. Até hoje a gente tem trabalho sendo feito, então tem aparecimento de características femininas em peixes, diminuição da performance predatória, aumento da taxa de mortalidade, tudo isso com experimentos de ingestão. E também aparecer a estrela da festa, que é o mexilhão, que simplesmente filtra tudo. Então a gente tem muito artigo de ingestão de mexilhão, onde a gente vê um monte de efeitos bem impressionantes. E aí aconteceu que eu também não ia ficar fora disso, porque era o que se fazia na época, e eu queria trabalhar com biologia celular e não com pegar plástico na praia. Então, o professor Turra é amigo do professor Márcio, e aí eles conversaram e eu acabei entrando no mestrado na fisiologia, com efeitos de microplástico na fisiologia do mexilhão, perna a perna, em parceria com o Instituto Sonográfico. Então, a gente fez um mestrado, eu e a minha colega Marina, as mesmas perguntas, só que plásticos diferentes, porque assim, no fim, a gente conseguiria comparar os resultados. Mas como vocês estão vendo aqui atrás, isso é tudo quantidade de aquário que a gente levou para a base do IO. Então, assim, a gente fez uma pirâmide de experimentos que a gente foi ver no fim das contas que foi mais prejudicial do que ajudou a gente, na verdade. Porque isso aqui era os meus aquários do polietileno, eu trabalhava com polietileno. Ela tinha a mesma coisa com PVC. Então, assim, a gente tinha muito bicho, muita coisa para analisar, muito teste, porque a gente fez os testes celulares e moleculares. Então, assim, a gente se viu com muita coisa para fazer. Deu certo. Realmente, os mexilhões ingerem plástico, assim. Essa concentração era uma concentração super alta. E ainda assim, eles limpavam o aquário. Era uma coisa bem impressionante. Assim. E todos os resultados que a gente obteve, mostrou que a gente tinha um efeito subletal. Nenhum mexilhão morreu. Mas a gente tinha efeitos subletais, né? Aumento da P38, a gente tinha aumento das proteínas de estresse a partir de 48 horas, tudo indicava que a gente tinha um efeito. Só que não era aquele efeito que você fala assim, putz, eu vou continuar a trabalhar com isso o resto da minha vida, porque eu estava esperando que pelo menos algum mexilhão morresse. Ninguém morreu. Então eu fiquei meio decepcionada com os meus resultados, apesar deles serem legais. Apesar disso tudo, dentro do projeto de mestrado, a gente ainda teve uma parte mais prática, que foi, pela primeira vez aqui em São Paulo, ver se os mexilhões estavam contaminados na natureza. Isso eu estou falando, gente, de 2013, 2014, não se falava disso ainda. E aí a gente publicou o artigo na Marine Pollution Bulletin 2016 também, que mostrou, na verdade, aqui a Santos, né, Guarujá, Santos, São Vicente. E aqui, eu não sei se vocês sabem, mas aqui é o Porto de Santos. Nosso ponto 1 de coleta era o Porto de Santos. E a gente analisou bancos de mexilhão ao longo do canal, da saída do porto. E a gente viu que 75% dos mexilhões que a gente coletou em todos os pontos estavam contaminados com microplástico. E que 5 dos 6 pontos tinham mais de 50% de mexilhão contaminado. Então, era a primeira vez que se falava, olha, a gente tem um problema. Por quê? Porque esses mexilhões são usados pelas comunidades, principalmente as comunidades de palafitas ali da região, de alimento. Então, assim, foi publicado, a gente viu um gradiente de concentração de microplástico, então o ponto mais próximo do porto era o que estava mais contaminado e assim indo. Então, isso foi um resultado importante que hoje baseia bastante artigos por aí que falam de bioassessment, né, de procurar o plástico nos organismos na natureza. Foi para mim, além dessa pirâmide de experimento que foi um aprendizado de fazer, não vamos mais fazer assim, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas, então vários eventos, sendo que os meus primeiros internacionais. Então lá em 2014 eu fui para a França apresentar trabalho. Eu fui, e tudo sozinha, assim, né? Eu ia e vamos ver o que vai acontecer.
eu fui essa foi, acho que, a maior conferência que eu já fui, que é o CETAC América do Norte, que é a Sociedade de Toxicologia e Química, né, que fazia sessões de microplástico específicas. Então, eu acabei conhecendo muita gente lá, que me levou a organizar essa sessão de microplásticos em Buenos Aires, no CETAC América Latina, onde a gente teve super orgulho de apresentar para o professor Paulo Saldívia, que estava lá, que estava falando de microplástico no ar, né, problemas pulmonares, e aí a gente teve a oportunidade de apresentar para ele foi super legal e foi um aprendizado muito grande. Mas eu não ia continuar com mexilhão, com certeza, porque foi uma coisa assim que eu não queria mais saber. E aí, sentando com o Márcio, eu falei, o que a gente vai fazer? E aí, ao longo do tempo, o que eu vi, né, o que eu percebi na bibliografia, é que a gente foi passando de pesquisas que estão focadas em efeitos físicos, né, que é a ingestão, para, ao longo do tempo, os efeitos químicos do plástico, né, que é os aditivos, é tudo que é incorporado e que sai da partícula plástica e fica no ambiente. E isso eu fui vendo, só visualmente eu fui percebendo dos artigos que saíam, né. E aí eu falei assim, a gente conversando, assim, bom, então vamos ir para essa tendência de tentar ver qual que é o efeito químico, né, os contaminantes que tem no plástico, o que pode acontecer com eles na fisiologia dos organismos. Só que como eu não ia mais trabalhar com mexilhão de jeito nenhum, e eu tenho um orientador que é especialista em fisiologia de esponja, aí eu falei assim, vamos eventualmente passar para trabalhar com a esponja. E aí, olhando, né, as lacunas que a gente tinha no conhecimento dos efeitos do microplástico, dentro dos invertebrados a esponja nem aparece aqui, dentro dos organismos estudados. Nem muito estudado, nem pouco estudado, nada estudado. E realmente, na época que eu comecei meu doutorado, não tinha um artigo que falava nem de ingestão de plástico, nem de efeito de aditivo, de elementos químicos, nada. Assim, hoje vai trabalhar. Mal sabia eu que tinha um motivo pelo qual, né? As esponjas não são fáceis de trabalhar, ainda mais dentro da fisiologia. Mas aí a gente optou por fazer nesse sentido. Então, por que usar as esponjas? Isso, em geral, elas são grandes filtradoras, elas são marinhas e de água doce. Então, a gente tem muitos ambientes onde a gente pode usar elas. Elas têm a capacidade de bioacumulação, isso já tinha na literatura, e elas são muito comuns e distribuídas ao longo da costa. Então, isso faz com que eu tenha que ir para o Sebimar, sempre. Então, muito triste, muito difícil ir, mas, né, faz parte. Então, e ela acaba sendo excelente, deveriam ser excelentes bioindicadoras. Por que não se fazia até então? Eu fui descobrir depois. E aí a gente passa, então, do problema da ingestão para o problema da lixiviação. Então, os plásticos, quando eles são produzidos, eles têm elementos químicos que são adicionados ao polímero para fazer com que ele seja mais maleável, resistente à temperatura, ou coloridos. Tudo isso faz com que eles tenham elementos químicos adicionados no polímero durante a fabricação. E esses aditivos, eles saem na água. Então, como eles são associados de maneira muito fraca, por ligações de hidrogênio, muitas vezes, só o fato de você ter uma mecânica da água já faz com que eles se soltem. O ao contrário também acontece, então eles também são veículos de poluição. Então, se você tem lá um ambiente muito poluído, esse plástico pode ser absorvido, o poluente pode ser absorvido e levar essa poluição para o outro lado. Mas a gente estava focado aqui nos elementos que iam lixiviar, se lixiviam do plástico. E durante o mestrado, a gente fez um teste que lavou o plástico. Então, a gente ficou um mês lavando o plástico para expor os organismos ao que seria um plástico mais limpo. Nessa água, a gente viu que tinha ftalato, que é um produto químico que faz o plástico ser mais maleável, né? Então, você produz o polímero, coloca o ftalato e ele fica maleável. Então, tem muito, por exemplo, nos PVCs que a gente usa para embalar comida. Então, tudo isso, depois de aprender sobre isso, hoje em dia eu tento não usar embalagens de plástico para guardar comida, essas coisas. Porque tem a passagem desses aditivos para alimento, para água, para o que quer que seja. Então, a gente decidiu trabalhar com esse aditivo que a gente encontrou na água quando a gente fez os testes, né? Então, dentre os efeitos que a gente tinha na época que a gente sabia, aumento de espécies reativas de oxigênio, os fitalatos, eles são muito tóxicos
os organismos, para a gente e para os organismos marinhos. Nos seres humanos, a gente tem efeitos nos aparelhos reprodutores, uma série de efeitos nocivos. Dentre eles, em disruptores endócrinos. Então, eles alteram as vias hormonais, etc. Então, a gente decidiu usar um ftalato, que chama DHP, para ver o efeito na esponja. O que ia acontecer na fisiologia da esponja. Aí eu entrei no doutorado, continuei no doutorado com o Márcio, usando os efeitos, tentando entender os efeitos de um plastificante, de um ftalato, na fisiologia do modelo do laboratório, que é a himeneacidão heliófila. Qual seria a pergunta? Então, a gente já sabia que esses fitalatos, eles levam a disrupção endócrina em vários organismos marinhos, sejam peixes, mexilhões, vários outros. O que acontece na esponja? Porque a gente não tem sistemas na esponja, a gente não tem tecidos, a gente tem um amontoado de célula que faz suas funções. A gente não tem, dentro dos metazoários, é um organismo basal, ele está ali sem tecido, sem desenvolver nada, é só um monte de célula, que tem suas funções, obviamente. Então, o que aconteceria? Então, o ponto de partida seria ver as contrações da nossa esponja. Essa aqui não é a nossa esponja, tá? Essa é uma outra esponja, porque a esponja que a gente trabalha, ela é pequenininha, ela tem 2 centímetros. Essa aqui é uma outra espécie que estava no laboratório, que eu consegui filmar para mostrar que as esponjas, elas contraem. Apesar de elas não terem músculo, elas têm células que têm capacidade de contração, e essas contrações, elas aparentemente são coordenadas, tá? Apesar de não ter um tecido que una elas, ou que pareça algo como o que a gente vê nos vertebrados, mas a gente tem células que contraem e parecem ser coordenadas. Então, a chance seria de ver se acontecer alguma coisa com essas contrações da esponja. Não, a contração ela é importante, mas ela não é vital. Então, as contrações elas ocorrem, mas a esponja pode sobreviver sem contrair. Tá? Só que isso é uma maneira de facilitar a saída da água e a passagem da água e dos alimentos pelo corpo da esponja. E aí, o que a gente observou, aí eu vou mostrar para vocês os artigos que saíram do meu doutorado, que foi defendido em 2023, esses artigos saíram todos esse ano, entre o fim do ano passado e esse ano. O que aconteceu? Então, a gente expôs as esponjas, né, a 3 concentrações diferentes de ftalato, e o controle, e eu fiz time-lapse dessas papilas, né, dessas estruturas que contraem. E o que a gente observou, isso... Assim, parece que, né, tá tudo meio confuso, só que assim, são várias papilas contraindo. Então, assim, se a gente conseguiu ver estatística nisso, é que realmente está acontecendo, porque, né, o que a gente viu é que e aí eu acabei usando uma técnica, né, um teste estatístico que não é usado para fisiologia, ele é usado para variação de temperatura, sismografia, essas coisas, mas era o que a gente encontrou de possível para analisar nossos dados. Que chama change point, que quando você estava no controle ou na concentração mais baixa, a gente não via alteração no padrão de contração. Mas na concentração média e na concentração alta, a gente via que essa esponja, ela abria, né? Então, ela bloqueava nessa fase aberta dela e ela parava de contrair durante algumas horas até as contrações retomarem. Então, a partir daí eu falei, bom, tem um efeito, vamos ver por que isso está acontecendo. Então, a gente entendeu que o ftalato bloqueava temporariamente as contrações da nossa esponja. Ela não chegava a morrer e ela recuperava as concentrações algumas horas depois. Então, a partir daí, a gente foi estudar a proteômica dessas esponjas expostas e não expostas. Então, expor as esponjas, nesse caso eu expus só a concentração mais alta, que era o efeito mais importante que a gente via, fez todo o processo de extração, digestão, analisou cromatografia gasosa, espectrometria de massa em tandem e foi identificar. O problema da identificação com as esponjas é que não temos base de dados, certo? Então, o que tem a gente usa para inferir que pode ser que esteja acontecendo isso. Apesar da gente não ter uma base de dados muito acurada para a esponja, a gente conseguiu identificar 3.000 peptídeos, o que isso foi algo assim, impressionante para o estudo da esponja. Então a gente falou, bom, estamos
a gente conseguiu ver várias coisas que podem estar acontecendo. E o que a gente viu é que a gente tem as contrações em geral, quando a gente vê células contraindo, elas dependem de cálcio, certo? E quando a gente faz esse tipo de análise que chama shotgun, que é você vai ver tudo que tem, você não está marcando nenhuma proteína específica nem nada, você só está vendo tudo que a esponja está produzindo ali de proteína. A gente optou por ver vias de sinalização do cálcio, vias de contração, proteínas que estão associadas à contração. Todo o resto continua lá para ser analisado. A gente viu que tem uma mudança na liberação de cálcio intracelular, porque o que acontece? A célula ela vai ter o sinal de contrair quando a concentração de cálcio interna é muito maior que a externa. E aí a gente tem liberação do cálcio e aí ela contrai. E o que acontece aqui no nosso caso é que a gente tem uma mudança da liberação de cálcio, os receptores que liberam o cálcio dentro do retículo endoplasmático desaparecem. Então, isso faria com que a gente tivesse um bloqueio da contração quando o DHP está no ambiente. Além disso, a gente foi ver depois, né, por que ela volta a contrair, e aí é uma outra via de contração que não está associada àqueles organismos controle não expostos. Então, a gente tem uma alteração tanto da relargagem, não sei se fala isso em português, da liberação de cálcio intracelular pelo retículo, quanto na volta à contração ela já não contrai igual ela contraía antes. Então, ela se adapta de alguma maneira para voltar a contrair apesar do bloqueio. Além disso, dentro dos resultados de proteômica, a gente foi procurar elementos que poderiam estar associados ao fitalato. E aí, dentro dessa procura, a gente encontrou uma enzima que está associada à conexão com compostos orgânicos cíclicos, que é o nosso fitalato. E quando a gente foi identificar, era uma proteína que era produzida por uma bactéria que está na via de degradação do fitalato, tá? Nessa bactéria específica. E aí veio a pergunta se o microbioma da esponja estaria associado a uma possível detoxificação. Isso porque a esponja, dentro da esponja, estudos falam que são mais ou menos 40% da esponja é microbiota associada. Então, assim, elas estão fazendo muitas funções ali que as células não conseguem fazer. Então, aí veio a possibilidade de pensar, pode ser que a volta das contrações seja porque as bactérias estão agindo ali, degradando o fitalato. E aí, fui fazer metagenômica e a gente expôs de novo as 3 concentrações, fez toda a análise metagenômica que, assim, foi insana, mas a gente acabou recuperando várias ASVs que são os proxies para a espécie, mas acho que isso vocês estão mais acostumados que eu. E aí a gente observou mudanças importantes no microbioma da esponja, tanto um aumento no grupo que é mais importante, que são as proteobactérias, principalmente as alfa-proteobactérias, e principalmente no que a gente chama core, né, que é o grupo que está presente tanto nos expostos quanto nos controles. Dentro do core, a gente tem a perda de grupos que são menos representados, para um aumento de diversidade em grupos que estão mais representados. Então, o que faria com que ela se mantivesse o status quo dela ali e aumentasse a quantidade de bactéria que ela precisa para detoxificar o ambiente. Estou falando assim, mas, né? Então, e dentro desses grupos que aumentam, dentro desses filos que aumentam, filos e classes que aumentam no core, a gente tem principalmente grupos que têm vias de degradação de fitalato. Então, basicamente, meu doutorado acabou vendo diversos níveis, né, da fisiologia, desde do organismo inteiro até ver as relações microbioma e hospedeiro, para ver que esse tipo de estratégia de observar o organismo como um todo pode ser muito eficiente no entendimento da fisiologia de algo que está acontecendo bem específico. Então, o que a gente viu é que quando a esponja foi exposta ao fitalato, a gente teve um bloqueio de contração,
e muito provavelmente é a alteração no microbioma que vai fazer com que esse ftalato seja degradado e ela volte a contrair com outro mecanismo que antes não estava presente na célula. Com isso, no meu doutorado, eu também fui para muitos lugares muito legais, mas os dois principais foram as duas conferências de esponja mundiais, uma que aconteceu em 2017, eu fui numa cidadezinha na Irlanda chamada Galway, grávida de 6 meses, foi uma aventura, foi super legal. E essa aqui de 2022, esse é o grupo que estava presente na Holanda, na conferência de porífera de 2022. Sempre fiz apresentação oral, os meus posters, e aqui eu tenho a foto com, acho que é um dos mais importantes pesquisadores de porífera que a gente tem hoje, que é o Jean Vasselet, que é um francês que, na verdade, trouxe, né, o estudo de esponja para o Brasil, que foi nesse lugar maravilhoso que é o Centro Naturalis para a Biodiversidade. Então, todas essas referências que eu tive no grupo de esponjas me fizeram ter certeza que é onde eu quero ficar agora. Apesar das dificuldades inerentes do modelo, se você consegue uma coisa, com certeza vai ser uma coisa muito legal, porque ninguém faz, né? Então... E hoje, agora, o Daniel acabou de ficar sabendo que o projeto foi concedido, a gente vai começar uma nova fase lá no laboratório, que é tentar identificar funções fisiológicas nos micro-organismos que estão associados à porífera e, com isso, tentar achar algum potencial biotecnológico para essas cepas que a gente está pegando, né, isolando lá no laboratório. Com isso, só para comentar as perspectivas um pouco do que vai rolar a partir de agora, a gente tem a Bruna, fala oi Bruna, que é uma aluna de mestrado, que vai meio que continuar na linha do ftalato e vai tentar, porque eu consegui isolar algumas cepas, a gente identificou as cepas, mas agora a gente que degradam o ftalato, que são resistentes a ftalato, e aí a gente agora precisa fazer curva, identificar a bactéria, ver como é que ela funciona. A Mariana, que é uma aluna de doutorado, que vai fazer basicamente a mesma coisa, mas com ascarel, que é um contaminante, principalmente que a gente encontra em Cubatão, com parceria com a Poli, que está com um projeto para tentar entender como a gente pode biorremediar o impacto do ascarel. A gente vai tentar, a partir do momento que a gente isola, a gente vai tentar fazer com que porque a gente tem um problema muito grande com manter esponjas no aquário, porque elas filtram muito e a gente precisaria de um fluxo contínuo de água do mar para a gente manter elas. E um outro problema que a gente tem é que quando a gente faz cultura de célula de esponja, elas viram bolinhas, que chama primorfo, e ela não se desenvolve em uma esponja, em geral. Então, essas bactérias e esses extratos a gente vai tentar usar para tentar melhorar as condições de cultura, para ver se a gente consegue desenvolver uma esponja no laboratório mesmo. E tentar achar onde essas bactérias estão na esponja, que é um grande problema, porque a célula da esponja autofluoresce, a gente não consegue marcar, por exemplo, se a gente vai marcar um bacilo, vai ter bacilo para todo lado. Então, esse é um dos pontos também que eu queria trabalhar a partir de agora lá. E outras coisas associadas, que é isolar fungos e Traustroctrídeos, são organismos que também fazem parte da microbiota da esponja, para tentar entender exatamente no mesmo molde que as bactérias. Isso aí é uma coisa que eu queria muito, tentar entender o fluxo de cálcio dentro e fora da célula, mas isso é uma outra coisa, porque a célula da esponja, quando você dissociar ela gruda, então não dá para ter uma célula e estudar ela sozinha, sem tirar o cálcio, e aí você altera toda a fisiologia. A gente começou agora com ideias de projeto em tentar entender o efeito de microplástico em abelhas, com o professor em si. Então tem um projeto que está sendo escrito. E tentar começar a estudar exometabolomas. Então, o que a esponja está liberando, tentar entender quais são as estruturas, por que isso está acontecendo, quando expostas, né?
E isso é uma parceria que a gente vai ter com a Universidade de Aix-Marseille e a equipe francesa que trabalha com esponjas e que são os pioneiros ali desses estudos. Então, tudo isso está aí no horizonte, muito trabalho para todo mundo, a gente, todo mundo do laboratório. E eu queria agradecer pela atenção de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade. Obrigada. Muito bacana, Liv, parabéns. Obrigada. Obrigado pela apresentação, certamente me identifico com sistemas difíceis de se trabalhar. Pois é. Fique à vontade, pessoal. Questões? Liv, obrigado pela apresentação. Obrigada a vocês. Eu achei que nossa, é uma apresentação muito didática, assim, é bem a apresentação de um professor mesmo, professora. Obrigada. Os slides, a forma de explicar foi muito legal. E é uma coisa que, assim, né, a gente ouve falar, mas a gente não sabe todos os detalhes, como você falou. E aí, você falou de ter estudado um grupo de organismos que é bem mais simples do que a maioria dos que são usados como modelo. E às vezes isso faz a gente conseguir enxergar coisas nos mais simples que talvez a gente não estivesse enxergando nos mais complexos. Exatamente. Eu achei muito doido a ideia de que parte dos efeitos tem a ver com a microbiota associada ao organismo. Ou microbioma, não sei exatamente qual que é. Na verdade, a gente chama a esponja e a microbiota associada como holobioma, Certo. holobionte, né? Então, o que eu tenho visto é que a gente não consegue mais dissociar muito em esponja, porque a gente tem muita bactéria, muito micro-organismo associado, mas nem em qualquer outro organismo a gente não consegue mais dissociar o estudo da fisiologia ao estudo das bactérias que estão associadas. Ainda mais na esponja, porque como não tem um tecido organizado, as células elas têm que fazer as funções todas. Então, a associação disso dessas células com as bactérias ou outros, né, porque tem fungo, tem outros organismos, faz com que ela se torne mais resistente, entre aspas, né? Então, é um organismo que não se mexe, não pode fugir. Muitos remédios são descobertos de esponja. Então, quem usa ciclovir para herpes é um remédio que foi desenvolvido a partir de produtos de esponja, que hoje em dia a gente não sabe nem mais se é a esponja mesmo ou se é a bactéria que produziu. Então, ela meio que precisa disso, né? Porque ela tá ali com um monte de células, sem conseguir se mexer, e aí essa associação é muito vital. Mas eu vejo a fisiologia, hoje em dia não dá mais para dissociar de nenhum organismo a fisiologia do hospedeiro e da microbiota. Então, aí é nessa linha que eu ia perguntar, né? Porque dos outros organismos que são mais estudados, a gente tem noção do quanto que os efeitos do microplástico a gente está identificando são específicos. Talvez a pergunta agora não faça sentido, porque você já explicou que é uma coisa só, né? Então, dá pra gente ver o quanto que o efeito é mediado pelo organismo sem o resto do holobioma ou mais especificamente dessa... Eu acho que para esponja não. Mas eu acho que assim, a gente passou da pesquisa física para a pesquisa química e agora está voltando para a pesquisa física do microplástico porque está vendo em humano. Então achou no cérebro, achou num monte de lugar e agora isso está voltando para a gente tentar entender. Eu acho que no ser humano a função, por exemplo, o ser humano, pensando assim, acho que a função da microbiota ela não vai chegar a ser tão essencial como é a da esponja, por exemplo. Então, era aí que eu queria chegar. Será? Eu acho. Pode ser que assim, é que assim, é muito do feeling do que a gente lê e do que eu sinto assim, do que está acontecendo, mas a gente tem um monte de aparecimento de doenças e principalmente disrupção endócrina mesmo, né, infertilidade, essas coisas todas, que pode estar associado ao uso de a comida com ftalato, um monte dessas coisas, porque a gente tem efeitos, a gente sabe que causa esses efeitos, né? Mas a gente está usando e consumindo há muitos anos sem entender o que acontece de fato. É um experimento longo prazo, né? Que a gente está consumindo e... Mas eu acho que quanto menos importante é a microbiota, menos ela vai ser essencial para resolver esses problemas. Eu acho que a gente conseguiu ver muito bem na esponja, porque para ela, se não tem a bactéria, não vai sobreviver. Assim, quando eu vejo falando de microbiota e tal, geralmente
eu acho que uma das bolas da vez hoje é entender o quanto que a nossa microbiota influencia, às vezes, até no nosso comportamento, humor e tudo mais, tem. Isso já tem, já. Então, principalmente intestino. Se esses microplásticos afetam a microbiota de uma esponja, não dá para imaginar que não afetaria de um ser humano. Não, afeta com certeza. E aí onde vai chegar, né, esse efeito... Afetar com certeza afeta. Eu não sei se o corpo não consegue resolver como a esponja não conseguiria. E você sabe se tem gente pesquisando especificamente o efeito do microplástico na microbiota humana, por exemplo? Putz. Eu chuto que a gente vai ter uns 1000 artigos. Assim, eu acho que tem. Eu acho que tem. Deve ter. E dos efeitos disso, nisso que hoje a gente tem noção de que influencia muito mais. Eu acho que agora que está saindo os artigos que tem plástico pelo corpo todo, a gente vai começar a ver umas pesquisas mais aprofundadas neste ponto específico. Tá. Porque até então era um problema que era geral, assim, mas a partir do momento que você encontra no cérebro, aí fica meio complicado. Eu fiquei muito impressionada de ver no cérebro, porque eu sempre achei que o cérebro não deixava entrar as coisas, né? É tão difícil o remédio, como é que vai entrar o microplástico? Mas o Márcio me fez acreditar que o artigo estava certo. Porque fazer trabalho de presença de plástico em tecido é algo muito complicado. Porque você precisa de um cuidado tão grande para não contaminar, que eu sempre tenho um certo receio de que... Porque assim, sempre vai ter alguma coisa de plástico que você vai usar na roupa. Então assim, se você não tem um cuidado muito grande de um laboratório muito... bem preparado para isso, principalmente quando a gente vê a amostra de museu. Tem muito artigo que está mostrando que tem um aumento importante de plástico em amostras de museu, a partir dos anos 50, que é o que a gente acredita que realmente é onde a gente começou a ter mais consumo de plástico. Mas, sinceramente, eu fico meio assim. Aí quando eu ouvi, dentro do cérebro, mas parece que encontraram mesmo. Agora, no estômago, intestino, essas coisas, eu não duvido que tenha, né? Porque tem vertebrado, vai ter na gente também. E só uma última pergunta. A hora que você mostrou aqueles gráficos lá que mostram justamente a mudança na composição das bactérias. Sim. Eu fiquei brisando que aquilo ali é em uma microescala, o início da contaminação de oxigênio na atmosfera, que simplesmente fez uma seleção de tipo quem vai, a partir de agora, ficar e quem vai rodar. E vai ficar restrita a ambientes menos... Pode ser, com certeza. Que assim, no caso da esponja, ela sobrevive sem oxigênio. Então, assim, ela vem de antes do aparecimento do oxigênio. Pois é. Mas, com certeza, qualquer coisa que altera ali pode ter eventos importantes. Assim. Obrigado, gente. Mais alguém? Não sei se é muito relacionado a essa palestra, mas é mais uma curiosidade. Já que você é especialista em microplástico. Tem pouca gente ainda, que eu achei que nesses 12 anos ia ter mais gente, mas não apareceu. É porque eu li outro dia que a maior fonte de microplástico é o poliéster, né? A roupa que a gente usa. Tem bastante, essas roupas, os fleeces, né? Essas roupas da Decathlon que são quentinhas. Pois é, exatamente. O começo do estudo do microplástico foi... Não tem problema. O começo do uso do microplástico, o começo do estudo do microplástico foi em 2008, quando um pesquisador viu o filtro da máquina de lavar dele, completamente lotada de fibra de poliéster, das roupas de Exato. esporte. E aí a minha pergunta é, você já pensou em fazer experimentos olhando para esse microplástico das roupas, das garrafas PET? É o que eu falei, a gente começou com o impacto físico, né? E aí eu optei por usar um outro plástico que estava na moda na época, que era o plástico que era inserido nos cosméticos, que é o que faz ter a função abrasiva. Então, pasta de dente que deixa o dente branco, esfoliantes que não são naturais, eles em geral têm plástico, microplástico. E esse microplástico você usa, vai pela pia e acaba contaminando. Então, eu optei por usar esse tipo de microplástico, que é o polietileno. Mas tem muita gente que fez. A diferença é que em fibra, a ingestão é um pouco diferente. Então, alguns organismos não vão conseguir ingerir a fibra e vão conseguir ingerir a partícula de microplástico abrasiva, né? Então, acho que foi optando por algo que estava no problema naquele momento. Mas tem muita gente que trabalhou com
com fibra. E é o que a gente mais acha. Nos experimentos do mestrado, a gente usa água lá do Sebimar. E para não ter problema, a gente filtrou. O tanto de microfibra que a gente tirou em 2012 daquela água foi algo impressionante. Então, hoje eu não consigo nem imaginar como é que deve estar. Mas, foi só uma opção de trabalhar com outras partículas. Não vai virar partícula? Não, então a gente fez o teste. A partícula vira algo mais... uma fibra, ela vai se desenrolando, mas ela não volta. Não quebra mais. Não quebra, ela fica retinha assim e vai... Aí outros organismos vão ingerir. Mas aí é o que eu falei, aí a gente passou do físico pro químico e assim, não pretendo voltar. Porque essa é uma questão também, né, eu entendo, o quão micro é o microplástico, né? Primeiro que muda a estrutura. O que eu ia perguntar é o quanto se entende dos quase nano, assim, acho que muito pouco. Né? Agora já tem bastante coisa, é só a mesma coisa, só que com um potencial muito maior, porque ele tem maior área de superfície, então ele pode absorver mais poluente, e ele pode ser ingerido por muito mais organismos, né? E aí a gente tem o problema da translocação, porque você passa pelo sistema digestivo, mas aí quanto menor ele é, mais fácil ele vai ter para passar na hemolinfa, ou no sangue, na circulação, ou no cérebro. Então precisa realmente ser muito pequeno, não dá para ser um abrasivo de cosmético que não vai encontrar no cérebro, né? E aí ele vai ficando cada vez menor, mas ele não desaparece do ambiente. Então ele altera, por exemplo, a temperatura da areia, e aí a gente já vê efeito no desenvolvimento de répteis. Então, por exemplo, tem uma tendência a praias que estão mais contaminadas com plástico a ter uma temperatura mais alta, porque o plástico retém o calor, e aí a gente tem uma alteração no desenvolvimento, né, das tartarugas, por exemplo, tem mais fêmea, menos macho, essas coisas. Então a gente já tem bastante conhecimento, assim, eu acho que agora qual a nova fronteira, né? Para onde que a gente vai com essa pesquisa? Então a gente optou para ir no microbioma, que é o que está sendo feito. Mas aí depois a gente não vai conseguir se livrar do plástico. Então é um assunto que vai ficar por aí por um tempo. Não tem como limpar os oceanos, infelizmente, apesar das pessoas tentarem. Já foi. Você pode tentar fazer grandes redes de plástico. Isso que vai jogar o microplástico mais microplástico na água. Sobre isso não tem tipo de degradação? Sobre tentar se livrar, não tem as pessoas estudando um tipo de degradação? Bactéria. Mas ainda assim a gente precisaria de uma concentração muito alta de bactéria para degradar o plástico. Mas tem, mas ainda é um ponto de interrogação. Como que a gente pode fazer com que isso seja viável biologicamente e você não acabe contaminando mais ainda, né? O negócio da biorremediação é isso. Mas quem sabe as esponjas não podem serem boas biorremediadoras nesse caso. Por bactéria é sempre um tema complicado, né? Complicado, exato. Você não quer jogar loucamente uma quantidade assim de pseudomonas, cara. Assim, não. Ninguém tá interessado nisso. E aí, mas você poderia produzir, né, a enzima, né? As enzimas, mas para produzir, adivinha, usa plástico, né, produzir laboratorialmente. Então você fica meio que na equação do foguete, sabe? Quanto maior mais combustível precisa, daí você bota mais combustível, daí ele fica maior, daí não sobe, né? Até que descobriram os estágios, né? A gente tem esse problema com plástico é muito... Porque até a pandemia ainda estava indo bem. As negociações, as coisas estavam... A gente vai resolver. E aí veio a pandemia e, primeiro, a gente viu que não dá para se livrar do plástico, simplesmente. Tudo comida no isopor, as coisas, não tem opção. E segundo, os países perceberam que, assim, também a gente não vai mais combater isso. Então, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma das 3 mais poluidoras de plástico no ambiente do mundo. Ela tinha um objetivo de usar não sei quantos plásticos reciclados, já deu para trás, os cosméticos que iam tirar plástico já não vão mais, porque assim, a pandemia deu uma mudança muito grande. E agora o tratado de plástico que foi por água abaixo, né? Não teve consenso, não... Então assim, acho que a gente vai continuar com esse problema aí. Acho que eventualmente a gente vai se adaptar, eu acho, né? Se o corpo vai começar a adaptar ao plástico. Vai ter... Eu não sei, na verdade, o que vai acontecer. Mas não é uma palestra para deixar vocês tristes, é para ter esperança. Que a pesquisa pode ajudar a gente nisso, entendeu? Não é para ficar triste. Tentem diminuir o máximo de plástico que vocês conseguirem, mas não é uma coisa que a gente, como indivíduo, vai conseguir resolver. Teria que ser algo maior, mais gente. Legal. Mais alguma? A gente tem tempo para mais um? Não?
Posso fazer uma... Claro, fica à vontade. Pode. Você falou de evitar contaminação. No laboratório, vocês usam coisa de vidro? Como que é? Eu tenho... Então, porque a gente expôs, né? Então, a partir do momento que tá todo mundo usando a mesma coisa, e você tem um controle, você tenta... O problema da contaminação mais é quando você vai procurar plástico nas coisas. Entendi. Porque a exposição, no fim, se eu exponho a mesma coisa para todo mundo e tá todo mundo no mesmo lugar. Então, tudo bem, eu não vou usar um aquário de plástico, não vou usar, mas o tip da pipeta não tem opção, entendeu? Eu pensei exatamente nisso, assim. Então, tipo quando vocês vão no ambiente, então, ver se tem plástico. Aí mas a gente não faz isso. Mas o pessoal que faz... Aí tudo tem que ser de vidro, aí realmente teria que ter essa preocupação, né? Que doido. E sempre um controle de campo também. Fazer tudo que você faz com bicho sem o bicho. Porque se você achar plástico ali... Justo. Você não... Esse tipo de pesquisa é algo bem complicado, assim. E é um problema sério, né, Márcio? Eu lembro você comentando isso, né? Não dá para confiar em tudo. Mesmo análise de espectrometria, a gente estava discutindo com o grupo francês, eles têm problema de você detectar aditivo de plástico nessas análises de espectrômica, porque o sistema já é contaminado. Os reagentes, os solventes que passam pelo sistema, quando passa na coluna, ele já libera fitalato. Então eles sempre têm tem um background de fitalato, por exemplo. O que a gente espera é que tipo, a gente tem o background de fitalato, a gente vai botar mais, e aí se aumenta ou diminui, né, mas aquele ruído de fundo é constante. Assim. E todo mundo aqui tem fitalato na urina, posso jurar para vocês. Sim. E plástico no cérebro, até uns 5 gramas. Acho que é aprender a... Não é. Gente, tudo bem, vocês estão vivos e vocês estão com plástico no corpo. Então já é uma coisa para comemorar. Melhor que arsênico ou chumbo, né? Mercúrio, Talvez, arsênico, chumbo. não sei. Bom, gente, Não sei. queria agradecer mais uma vez a Lívia. Obrigada. Super interessante a palestra, parabéns pela sua trajetória, muito legal, muito bacana. Eu acredito que em nome do departamento, todos temos os melhores desejos aí para a sua carreira, para o futuro. Continua fazendo o trabalho bacana que você faz, tá? Obrigada. Obrigado, Lívia.